Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Aqui é o professor Érico de História e iremos retomar nossas aulas agora nessa experiência nova, pelo menos para mim, né, de preparar videoaulas e daqui de casa estar ministrando essas aulas para explicar os assuntos, corrigir as atividades e vamos então trabalhar esse assunto, né, de Mesopotâmia, Egito e civilização da Núbia. Professor, nós já vimos Mesopotâmia, eu sei, a gente vai revisar, né, esses assuntos que já foram trabalhados em sala de aula, como Mesopotâmia e Egito. Egito ainda a gente não tinha concluído, porque faltava corrigir as atividades, mas a gente vai retomar Mesopotâmia, Egito e trabalhar a civilização da Núbia. Né? Então, a gente já teve um tempozinho de pausa, né? Já foram mais de 3 semanas, e aí a gente é melhor retomar esses assuntos, revisando assuntos que já foi visto e está relacionado todos esses três assuntos, três civilizações aí, a segunda avaliação, beleza? Então, vamos começar. Hoje, 14 de abril de 2020, né, nossa primeira videoaula. Professor Érico Cronenberg, então vamos lá começar nossas aulas. Bem, só lembrando aqui que nós trabalhamos esse assunto quando a gente falou da transição do período da pré-história para a Idade Antiga, o processo de sedentarização, aquele processo que já veio desde a Revolução Neolítica, né, a descoberta da agricultura e as várias transformações que foram acontecendo ao longo dos tempos após aquele fato. O que a gente vai trabalhar está aqui, ó, dentro dessa área chamada de crescente fértil, né? O crescente fértil, essa região que tem o formato da Lua na fase da Lua crescente, né? Quarto crescente da Lua. Bem, então essa área aqui é a área da Mesopotâmia, banhada pelos rios Tigre e Eufrates, e aqui é a área do Rio Nilo, né? Lembrando aqui, ó, volta nesse mapa aqui, a gente vai ver toda a área onde nós vamos ter a civilização da Núbia, o reino de Cush, e a civilização egípcia. Só que, vamos lá, vamos fazer a nossa leitura aqui. Hoje, atividades econômicas em torno de grandes rios são muito importantes, assim como foram no início dessas civilizações. O processo de sedentarização exigia solo fértil e terra, né, em abundância, terra fértil e água em abundância, água dos rios. Né? O desafio é preservá-los sem interferir no desenvolvimento econômico. Hoje nós temos esse desafio, né, do chamado desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo que a gente vai tirar sustento, a gente tem que preservar esse meio ambiente. E é nessa região, né, do crescente fértil, nesses vales dos rios, sem contar também nas outras civilizações, como a indiana e a civilização chinesa. Nós não vamos trabalhar ainda nesse momento. Bem, então no vale desses rios aqui nós temos a civilização egípcia. Nós temos aqui duas perguntas para dar início, né, à nossa revisão da Mesopotâmia. Identifique as plantas e os animais domésticos que se destacaram na região do crescente fértil da atual Turquia. Essa região aqui, certo? Então, e a segunda pergunta: as primeiras sociedades humanas produziram quais importantes produtos a partir dessas plantas e animais? Então, para responder essas duas perguntas, eu já organizei aqui as respostas. Na primeira, os animais e as plantas que se destacaram são carneiro, cabra, trigo, ervilha e lentilha. A gente pode voltar aqui no mapa, certo? A gente vai ver aqui, ó, carneiro, ervilha, aqui. Trigo, que é muito importante nessas civilizações que a gente vai estudar. Aqui o trigo. E na segunda questão, né, ele fala aqui: as primeiras sociedades humanas produziram quais importantes produtos? O trigo, por exemplo, que é um dos principais, deu origem ao pão. Né? Os animais, além da carne, forneciam lã e o leite. Então, as primeiras cidades, vocês estão vendo que se desenvolveram nas margens dos vales desses rios. Né? Então, que fatores caracterizavam essa forma de organização social? Então, vamos lá a resposta. As transformações do período neolítico iniciaram nos vales fluviais do Egito, da Mesopotâmia, da Índia e da China. As primeiras cidades surgiram nessa região entre 6.000 e 3.500 a.C., porque nesses locais a prática da agricultura era mais fácil, já que muitas culturas precisavam de irrigação
para se desenvolver. Além disso, os animais se concentravam no entorno desses vales, favorecendo a sua domesticação e uso para diversos fins. Que fatores caracterizavam essa formação de organização social? Então, a agricultura com excedentes, garantindo melhorias nas condições de sobrevivência, a especialização do trabalho e o comércio decorrentes da formação do excedente agrícola, para garantir a prosperidade das aldeias e vilas, criou-se um poder político centralizado para administrar os excedentes, organizar a construção de obras de irrigação e garantir a defesa da cidade. Essas mudanças possibilitaram o início da urbanização. Então, a gente lembra de uma questão que estávamos corrigindo, que nós corrigimos lá, falando sobre pré-história, e havia uma questão que pedia para descrever todo o processo a partir da sedentarização, do aumento da produção de excedentes, da formação do comércio, do aumento da população dessas sociedades, dessas aldeias, e foi se criando uma complexidade que exigiu um Estado organizado, mais organizado, mas que esse Estado, ao mesmo tempo que promoveu a organização dessas sociedades, ele também já promoveu uma hierarquização da sociedade, onde essa sociedade passou a ser estratificada com grupos sociais diferentes e com uns com mais e outros com menos poder e também com bens, né, diferenciados, ou seja, uns com mais bens, outros com menos bens. Então, assim, era o início dessas civilizações que nós vamos estudar. E uma característica, né, que engloba toda a parte da estrutura dessas sociedades, civilizações, principalmente Egito e Mesopotâmia, é enquadrar, né, o modo de produção dessas civilizações como o chamado modo de produção asiático ou hidráulico, para diferenciar do modo de produção escravista que nós vamos trabalhar quando estivermos abordando Grécia Antiga e Roma Antiga. Então, quais são as principais características do modo de produção asiático ou hidráulico? Então, nós temos aqui, politeísmo religioso, economia agrária, o Estado despótico, né, tudo centralizado na figura do imperador, dos reis, imperador, e também, no caso lá do Egito Antigo, do faraó, que é o imperador. A servidão coletiva, a sociedade e guerreiros, né? Ou seja, o Egito não foi por todo o tempo, mas não há um momento em que a civilização se torna uma civilização guerreira que expande o território e conquista outras regiões. Como também na Mesopotâmia, né, a partir dos acadianos, nós vamos ter essa característica, né, de uma civilização guerreira que conquista, que defende o território, que conquista outras regiões. Bem, na Mesopotâmia, nós temos aqui, né, o começo da civilização. O começo da civilização da Mesopotâmia. Então, a ideia de civilização não pode ser associada ao modo de vida europeu ou norte-americano. Por quê? Porque cada civilização ela tem que ser compreendida no seu local, região, e também no seu local, tempo. Ou seja, nós temos que entender que é uma civilização e não necessariamente ela se enquadra nos moldes de uma civilização ocidental, atual ou de um outro momento, em outra era. E diferentes povos ergueram grandes civilizações com suas culturas próprias, com ou sem escrita, no caso do Egito e Mesopotâmia, se desenvolveram com uma escrita específica, mas não necessariamente tem que ter escrita para se enquadrar como uma civilização. Bem, então vamos lá. Algumas características básicas da civilização da Mesopotâmia. Atual Iraque, né, região do Kuwait, uma parte do nordeste da Síria, sudeste da Turquia e o pequeno território do sudoeste do Irã. Parte do Crescente Fértil, né, representa o berço das civilizações, como nós já vimos. Cidades-estados com breves períodos de unificação, né, no início, principalmente com a civilização sumeriana. Nós vamos ter aí uma base de uma certa descentralização política, porque não há ainda uma unificação, a formação do império. Mas depois nós vamos perceber um estado teocrático despótico a partir dos acadianos, quando domina as cidades-estados sumerianas e passa a constituir impérios na região da Mesopotâmia. Civilizações: os sumérios, os acádios, amoritas, assírios, elamitas e os caldeus, ou neobabilônicos. Entender, então, que Mesopotâmia é uma região e não uma civilização específica. E na região da Mesopotâmia nós vamos encontrar essas várias civilizações, além dessas há outras, mas essas são as principais.
E nós temos aí uma característica, né, como eu já falei no modo de produção asiático, a teocracia, né, um governo despótico, uma forma de governo no qual o poder emana de Deus, encarnado na figura do soberano na terra. No caso dos reis das cidades sumerianas, os imperadores, a partir dos acadianos, eles são vistos como representantes dos deuses. E lá no Egito Antigo a gente vai ver que o faraó é o próprio Deus encarnado aqui na Terra, mas que ele é só um dos vários deuses, já que se trata aí de religiões politeístas, certo? A Mesopotâmia, como vocês estão vendo aqui, certo? Ela fica entre os rios Tigre e Eufrates, essa região do qual dos países nós já falamos, os principais países que têm territórios, regiões do seu território nessa antiga região da Mesopotâmia. E o principal é o Iraque, né? Mas não é o único país que tem território seu que foi pertencente à antiga Mesopotâmia. E aqui nós vamos ter, ó, civilização sumeriana, mais ao sul, certo? Que são uma das primeiras cidades que surgiram no planeta, Lagash, Eridu, Uruk, Nippur, Ur. Aqui nós temos a extensão máxima do Império Acadiano, essa área aqui. A extensão máxima do primeiro Império Babilônico, vamos ver também, falando do Império Babilônico, e a extensão máxima do Império Assírio, desse povo que mais caracteriza o que nós chamamos de guerreiros, né? Quando a gente caracterizou o modo de produção asiático, e eu coloquei lá guerreiros porque eles se degladiavam, eles conquistavam território, defendiam seu território, e está aqui um exemplo, os assírios que ultrapassaram o território da Mesopotâmia, conquistaram também, por um momento histórico, o Egito Antigo. E, por último, a última civilização que se destacou na Mesopotâmia foi a civilização, né, dos caldeus, ou antigos, a civilização, a última que se destacou, né, que foi a do Império Babilônico, dos caldeus, ou neobabilônico. Então vamos lá para mais características da Mesopotâmia. Nós temos aí a agrícola, uma sociedade agrícola, uma atividade econômica principal é a agricultura irrigada, né, isso já acontece desde 4000 a.C. Nós temos os templos, que representam aí um complexo agrário artesanal. O templo ele representa o local do imperador, o local dos sacerdotes, representa também o armazém, onde tudo que é produzido é armazenado lá, já que as terras são do Estado, e o Estado redistribui uma parte dessa produção. E, além de administrar a produção agrícola, eles promoviam o comércio e realizavam os empréstimos. Os palácios também representam uma extensão dessa estrutura política e econômica. No modo de produção asiático, as terras são arrendadas aos camponeses, porque elas pertencem ao Estado, e, em troca, eles recebem ração e cereais e a proteção também do Estado. Ou algumas terras são administradas diretamente pelos templos e palácios, com trabalho escravo ou o trabalho forçado, quando os camponeses estavam lá complementando os seus tributos, complementando as suas obrigações com o Estado. O artesanato, né, com elevado nível técnico, também é uma característica desses povos, dessas civilizações da Mesopotâmia. Um destaque é os sumérios, né, que tem tumbas que são repletas de objetos de cobre, de bronze, ouro e prata, e representa aí uma herança, né, que representa uma cultura material desse povo. O comércio local e de longa distância, né, também acontecia através da prática de empréstimos a juros, penhor, calção e o uso de moedas, né, que ora eram metais ou também a cevada utilizada como moedas. Então, nós temos aqui características da estrutura econômica da Mesopotâmia. Continuando, então, aqui para resumir o que é a servidão coletiva, nós temos terras pertencem ao Estado, os bens produzidos é do Estado e os templos, os outros rendimentos, né, quando o Estado, nas suas áreas que compete o Estado administrar. Vamos lá. Aqui é a servidão coletiva. As terras pertenciam ao Estado. O que caracteriza essa servidão coletiva? Para resumir, né, para sintetizar,
as terras pertencem ao Estado, os bens produzidos nessas terras pertencem ao Estado e aos templos, e assim, há uma produção para sintetizar o que nós chamamos de servidão coletiva. As terras pertencem ao Estado, os bens produzidos é do Estado e os templos, os outros rendimentos complementados com trabalho forçado nas obras públicas ou impostos, que muitas vezes é a parte da produção. Por quê? O Estado muitas vezes tinha áreas definidas para a produção totalmente do que era produzido ali, ia para o Estado e ficava a serviço do imperador, dos funcionários públicos, dos sacerdotes que conduziam a administração dos templos. Porém, muitas vezes, o que era produzido lá não era suficiente. Então, havia uma complementação, além do que o servo produzia nessas terras, as terras que eles arrendavam também, uma parte da produção deles ia para o templo, ia para o Estado. E o trabalho forçado era uma complementação, tipo, olha, você trabalhou, você produziu, você pagou imposto, mas também você vai ter que trabalhar nas obras públicas, certo? Então, está aí o resumo de servidão coletiva. Aqui nós temos uma estátua representando o governador sumério de Lagash. Se trata também, né, de cultura material, um legado material das civilizações da Mesopotâmia, no caso aqui a sumeriana. Vamos falar agora do Código de Hammurabi, que está relacionado aí ao imperador Hammurabi do primeiro império da Babilônia. E marca bastante, porque nós temos aqui uma herança da escrita cuneiforme, que foi desenvolvida pelos povos sumerianos e que foi também usada por essas outras civilizações da Mesopotâmia. E o Código de Hammurabi, ele sintetiza aí as leis, né, que representava o imperador, mostrando o seu poder, mostrando a sua sabedoria, mostrando a sua centralidade. Né? Então, vamos aqui às características. O principal documento para entender a sociedade mesopotâmica, a fonte escrita, preservado numa estela, artefato de pedra onde muitos povos da antiguidade registravam textos, esculpiam desenhos em relevo. A gente vai ver aí a imagem dessa estela. A organização coube ao imperador Hammurabi, né, que governou o primeiro império da Babilônia entre 1792 e 1750 a.C. E não se trata de um código, porque não incluía todas as esferas da sociedade, ou seja, teve grupo social que não foi citado. E aí a gente chama por tradição, por costume, chamar de código, mas não se trata em relação ao código, como nós conhecemos no conceito atual, por excluir alguns grupos da sociedade. A estela contém sentenças de Hammurabi e outras escritas por escribas que se basearam nas tradições legais anteriores. Olha, havia eles previam, né, muitas ocasiões do cotidiano dessas civilizações, dessas sociedades. Né? Então, havia detalhes, entre elas aluguel, matrimônio, separação, divórcio, no caso. Então, assim, eram detalhes do dia a dia desses povos. Ele não criou as leis, as regras já existiam, ele só sintetiza tudo em mais de 250 artigos e esculpe na estela usando a escrita cuneiforme. Um princípio que está no Código de Hammurabi é o princípio da lei de Talião, né? O princípio de Talião do olho por olho, dente por dente. E, no caso, nós temos uma proporção justa entre o crime cometido e a punição imposta ao criminoso, ou seja, ele vai pagar mais ou menos ou praticamente igual ao crime que ele cometeu. E a lei abrangia apenas o ato, sem levar em conta a intenção e a circunstância. Nesse caso, é diferente, né, do direito moderno, porque no direito moderno ele leva em consideração as circunstâncias, ou seja, matou por amor, por um crime passional, foi legítima defesa. Essas ocasiões, essas considerações não existiam no Código de Hammurabi. Matou, é do mesmo grupo social, você vai morrer. Matou o filho de alguém, é do mesmo grupo social, você vai perder seu filho. Então, assim, por que eu sempre enfatizo em relação a essa questão de ser do mesmo grupo social? Por quê? Porque
Quando era de um grupo social diferente, principalmente os inferiores, muitas vezes não ia ser pago com a mesma intensidade. Né? Matou um escravo de alguém, você vai devolver o escravo, você vai devolver um outro escravo para a pessoa que perdeu o escravo. Então, assim, você não ia morrer porque matou um escravo, já que você pertence a um grupo social superior. Agora, se o escravo matasse alguém, com certeza esse escravo ia morrer. E vamos lá, a Estela, como eu prometi para vocês, está aqui, ó, essa Estela. Então, se você ampliar, você vai conseguir ver a escrita cuneiforme, com seus caracteres, né, que são criptográficos, são imagens que representam ideias, expressões. E aí vamos resumir o que é esse Código de Hammurabi. Então, se trata de uma coleção de leis, é uma composição literária, centrada na pessoa sagrada do imperador, né, para enaltecer a pessoa do rei, no caso do imperador Hammurabi, mostrando que ele tem poder, ele exerce a justiça e também tem sabedoria. Então, nesse caso, é uma maneira de legitimar esse poder teocrático, ou seja, ele é visto como representante de Deus, é um chefe político, e ele se legitima ali no Código de Hammurabi, ou seja, tem mais de 250 leis, artigos, e que, na verdade, todos eles são organizados por Hammurabi para mostrar poder, senso de justiça e sabedoria. O Estado despótico, né, que é uma característica da Mesopotâmia, das civilizações da Mesopotâmia, das cidades estados sumerianas e dos impérios que vieram posteriormente, todos representam um Estado despótico. Ou seja, todo o poder está concentrado em apenas um governante que governa de maneira isolada, centralizada e de forma arbitrária, certo? Então, está aí uma informação importante, né, que resume o que é o Código de Hammurabi. Os conceitos estranhos ao Código de Hammurabi está aqui. Esse conceito de cidadão, né, que é um conceito muito utilizado hoje na Constituição dos Estados modernos, era algo estranho, não existia nessa ideia de cidadania a uma pessoa da Mesopotâmia, de qualquer civilização da Mesopotâmia. Ordem constitucional também não, né? Ou seja, as regras estavam a cargo do imperador, estava lá por escrito, era mais difícil modificar, mas ele conseguia exercer um poder sobre toda a sociedade, mesmo existindo o código. E igualdade jurídica, não é? Também não existia, como eu disse para vocês, o código já previa, além das situações do dia a dia, do cotidiano, o código também previa que não ia tratar as pessoas com igualdade, ia depender muito do grupo social em que ela estava inserida, do gênero, ou seja, como eu sempre digo nas aulas, uma pessoa de grupo superior, né, ia ter mais direitos que uma pessoa de grupo inferior, um homem ia ter mais direitos que uma mulher, um adulto ia ter mais direito que uma criança, um cidadão, entre aspas, né, livre, ele ia ter mais direito do que um escravo. Beleza? Então, tá aí as principais características do Código de Hammurabi. Olha aqui, a sociedade. Olha aqui a sociedade, como eu disse, uma divisão social, né, representando uma sociedade estratificada, certo? Então, nós temos aqui as 4 camadas sociais básicas. Nós temos mais outros grupos, né, e outros que não foram citados no Código de Hammurabi, mas esses são os principais. O Ailu, né, proprietário de terras e funcionários da burocracia palaciana. O Mushkenu, camponeses e trabalhadores não escravos que viviam sob a dependência do palácio. Gurush, trabalhadores sem família que cultivavam os lotes dos templos. E o Vardu, que representa os escravos. Beleza? Então está aí esses grupos sociais no Código de Hammurabi, eles não eram tratados com igualdade. A escrita cuneiforme, né, uma das primeiras formas de escrita existentes na humanidade, coincide mais ou menos na mesma época, os povos do Egito estavam também desenvolvendo sua escrita hieróglifa, e cabe aos sumérios, na região da Mesopotâmia, né, atribuem-se aos sumérios, aos sacerdotes sumérios, os criadores da escrita. E a escrita cuneiforme são sinais com formas de pregos de cabeça larga, ou seja, lá na pontinha, né, do prego que eles utilizavam, tem um formato triangular, né, e aí cuneus, em latim, é escrita cuneiforme. Então, no início, haviam sinais figurativos, ou
sejam desenhos que representavam objetos e ideias. Depois ganharam mais abstração, ou seja, dependendo do contexto em que esses objetos, em que essas imagens estão inseridas, vão trazer informações diferentes. Então, vai depender do agrupamento para representar as ideias e até mesmo alguns sons, como eles começaram a inserir a ideia de som em algumas imagens, em alguns objetos, descritos lá na tabuinha de argila, quando mole, né, eram moldados e depois secados ao sol e forno. Poucos dominavam, ou seja, eram poucas as pessoas que dominavam a produção da escrita cuneiforme. Ou seja, havia um funcionário, os escribas, né, que eram especialistas em produzir a escrita cuneiforme, uma espécie de artesão especializado, né, ou seja, alguém que sabia escrever, sabia utilizar e anotar as informações em escrita cuneiforme, ou seja, promover aquele desenho na tabuinha de argila. Havia até escolas chamadas de edubas para preparar os escribas, que normalmente eram os filhos dos escribas, esses altos funcionários, que por ter esse conhecimento da escrita, eles tinham bastante privilégio, né? Então, normalmente o escriba, às vezes, queria que seu filho também fosse escriba, por mais que ele não tivesse a vocação, mas para obter os privilégios que ele tinha, ele queria passar para o filho, né? Então, acabava ensinando, de uma forma ou de outra, por vocação ou não, o uso da escrita cuneiforme. Essas escolas, então, como eu estou dizendo, a Eduba ela não era de acesso a todos, ou seja, não era uma escola para que todos tivessem acesso, mas apenas um grupo específico, os filhos escribas ou de outros altos funcionários de qualquer império da Mesopotâmia. Os escribas registravam as transações, o controle de fluxos, contratos, cronistas e também exerciam o papel de diplomatas. Seus escritos estão em museus do Oriente Médio, Europa e também da América, como nos Estados Unidos. Então, você encontra vários vestígios que representam a tabuinha de argila, uma cultura material, e o que está escrito, uma fonte escrita de informação detalhada das civilizações da Mesopotâmia. Então, o desenvolvimento do comércio levou à criação da escrita, ou seja, o comércio promoveu um aumento das atividades, o comércio promoveu aí a consolidação dessas civilizações e acabou criando a necessidade do registro, né? Então, a produção agrícola também muitas vezes tinha que ser registrada, o pagamento dos impostos dos servos, e tudo isso precisava ser registrado. Então, registros contábeis, a necessidade de se registrar, acabou criando essa necessidade da escrita, né? Então, quando as coisas ficaram mais complexas, o registro passou a ser necessário de uma forma mais complexa também, e a escrita se fez necessária. Então, assim, essa necessidade dos registros contábeis e de firmar contratos que o Estado administrava, veio a necessidade da escrita. Aqui nós temos aqui mais ou menos quando alguns objetos, algumas imagens passaram a ter alguns sons, né? É muito longe do que nós chamamos de alfabeto fonético, que é só uma, como é que se diz, uma analogia grosseira, né? Para aproximar mais ou menos a ideia de som, mas que não existia alfabeto fonético na escrita da Mesopotâmia, beleza? A biblioteca de Assurbanipal, né, que ficava na capital Nínive, foi a primeira biblioteca da história, conjunto de textos literários e eruditos. E o curioso é que essa biblioteca foi criada por uma das civilizações que se destacou pela atividade guerreira, pela violência, pela crueldade, mas que também se destacaram por organizar uma biblioteca, né? Foi o rei assírio, né, Assurbanipal, né, que teve o auge do seu império entre os séculos 9 e nesse período de auge do Império Assírio, entre os séculos 9 e 7 a.C. Ou seja, ele não governou nesse período, mas ele é um dos reis que se destacaram dentro desse intervalo entre os séculos 9 e 7 a.C. E aí, após o século 7 a.C., a civilização assíria entra numa decadência. Um exemplo, a tabuleta de argila
né, onde tem o poeta da epopeia de Gilgamesh. O Gilgamesh é um herói lendário, né, que está citado em várias escritas, em várias tabuinhas de argila, na escrita cuneiforme, história de um lendário personagem. Né? Então, são várias histórias que não necessariamente precisa ser real, mas que nessas histórias reais ou não, ficcionais, elas têm detalhes do dia a dia, do cotidiano, dos valores, do pensamento, da visão de mundo, da religião, dos costumes desses povos. Né? Então é muito importante esse registro dessas lendas do Gilgamesh como personagem principal. Então, nós temos aí um dicionário sumério-acádio, onde nós temos texto de matemática, astronomia, astrologia, magia, tudo usando aí a escrita cuneiforme, e foi encontrado aí esses vestígios, esses livros em argila, que eram pertencentes à antiga biblioteca de Nínive, ou a biblioteca de Assurbanipal. Religião e ciência. A ciência e técnica relacionavam-se às crenças religiosas. A visão de mundo era muito mística e mágica. Os deuses eram antropomórficos, imortais, poder sobre o universo, sentimentos humanos. Por exemplo, numa das histórias do Gilgamesh, a deusa Star, ela se apaixona pelo Gilgamesh, então ela tem um sentimento humano. O Gilgamesh ignora a deusa Star e ela se vinga, né, mandando o Eridu, né, um outro personagem que vem para matar o Gilgamesh, e não consegue. Eles têm forças semelhantes e, portanto, acabam se tornando amigos. Né? Então, assim, tá aí uma das lendas do Gilgamesh. Então, assim, mostra uma percepção dos deuses com características humanas no seu comportamento. Se apaixonou por um mortal, foi ignorada e tenta se vingar. Cada cidade tinha um deus protetor, mas eles também acreditavam nos outros deuses. Mas é como se fosse um bairro aqui de Teresina, e aí o bairro tem um santo padroeiro, mas que as pessoas também podem acreditar em outros santos, certo? Então, cada cidade tinha um deus principal, mas eles não deixavam de crer nos outros deuses, pois se trata de uma religião politeísta. Os movimentos dos astros, eles eram compreendidos como projeção de sorte ou azar nas pessoas aqui na Terra. Né? Então, o movimento dos planetas, na qual eles observavam os planetas ao redor da Terra, próximo à Terra, como eles compreendiam que a Terra era o centro, né? Eles viam que esses planetas eram os deuses, e que o movimento desses deuses, desses planetas, iria incidir em sorte ou azar nas pessoas aqui na Terra. A astronomia e a astrologia era de grande importância, né? Nós temos aí como herança o horóscopo, que muitas pessoas utilizam hoje, é uma criação da Mesopotâmia, certo? Então, interpretando esse movimento dos astros e dos planetas. O astrolábio foi um instrumento náutico que eles criaram, que determina a altura do Sol e das estrelas acima do horizonte, e mede a latitude e longitude do lugar onde se encontra o observador. Os chineses também, posteriormente, vão criar algo semelhante, e vai ser muito utilizado séculos depois nas grandes navegações promovidas pelos estados europeus, entre os séculos XV e XVIII. Então, aqui a imagem do astrolábio, né, na qual dá para se medir latitude e longitude, mesmo você estando em alto mar usando esse aparelho. Um dos primeiros astrolábios é visto no Museu Britânico em Londres, feito de argila, né, e a produção dos assírios. O conhecimento gerado, né, para distinguir planetas, estrelas e seus movimentos, prever eclipses, determinar as fases da Lua e as estações do ano. Então, eles eram muito bons astrônomos e astrólogos, os povos da Mesopotâmia. Eles criaram um sistema de numeração de base 60, né, com um círculo de 360 graus. Né, lembra do sistema sexagesimal que eu mostrei no vídeo para vocês? Onde eles usavam até a falange dos dedos para contar. Né? Então, aqui, eles usavam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, a cada contagem de 12, eles levantavam um dedo na outra mão, ou seja, 12, 24,
36, 48, 60. Ou seja, eles conseguiam contar até 60, é o sistema sexagesimal, que a gente utiliza aí, ó, 12 meses do ano, os 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora, que ainda hoje é utilizado. Também criaram os 7 dias da semana. Os ingleses, então, inclusive, eles conservaram os dias desses 7 dias da semana. Os ingleses conservaram o mesmo nome desses 7 dias, né? 12 meses, o dia dividido em 2 períodos de 12 horas também é uma criação dos povos da Mesopotâmia. E a semelhança entre o céu e a terra. Para eles, o cosmos era semelhante à terra, ou seja, tudo da terra tinha algo semelhante no mundo do cosmos, ou seja, no mundo metafísico. Ou seja, para eles o mundo metafísico era uma cópia da terra real. O zigurate, representação reduzida do cosmos, era o mundo subterrâneo, a terra, o firmamento, a escada para o céu. Lembrando que o zigurate era um dos templos principais que era usado como sede do poder político, sede do poder religioso, armazém, né, para se organizar toda a produção agrícola feita nas terras arrendadas ou terras do Estado, e era armazenado também dentro do zigurate. E era um símbolo de continuidade cultural. Por exemplo, quando um imperador conquistava uma outra civilização, se lá tivesse um zigurate, ele era conservado e até reformado para dar ideia de continuidade. Ou seja, olha, nós vamos dominar, mas a estrutura vai continuar a mesma, né? Então buscava-se aí a manutenção da ordem sagrada. E aqui está a estátua da deusa Istá que eu citei anteriormente. E aqui a imagem de um zigurate construído aí por volta de 1250 a.C., localizado próximo à antiga cidade de Susa. Perceba o tamanho das pessoas aqui próximas, né, para você perceber aí a dimensão do que é um zigurate. Criado de tijolo, que é uma criação também sumeriana dos povos da Mesopotâmia, pela ausência de pedras na região. E um zigurate chegava a ter quase 100 metros de altura, beleza? Então, a gente fica por aqui. Primeira videoaula, espero que tenham gostado. E nós temos aqui, então, a revisão de Mesopotâmia. Próxima aula a gente vai trabalhar também a revisão do Egito Antigo e vamos também corrigir atividades do Egito Antigo que não foram corrigidas, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui!